Olá, eu sou o professor André Santos, um dos professores do Centro Teológico Palavra de Vida. Eu quero iniciar aqui uma série com você que tem por temática a Reforma Protestante. Quero destacar a importância da Reforma Protestante e também destacar o legado deixado pelos reformadores. Eu quero iniciar aqui fazendo uma introdução geral, revelando que a Reforma Protestante ela é um movimento religioso que está situado no ambiente europeu ali no período medieval, no início do século XVI. Este movimento que é um movimento a princípio de uma convocação para que a igreja se reforme, para que a igreja ela volte às escrituras, para que a igreja ela analise aquilo que ela está dizendo diante dos povos e ponderar que aquilo que ela está dizendo não está de fato relacionado com as escrituras. Então, um homem, Martinho Lutero, ele a princípio insatisfeito com a igreja, com aquilo que ela está ensinando, ele se opõe aos ensinos da igreja, à autoridade da igreja. Por exemplo, ele vai, em um dos seus pontos de destaque, ele vai lutar pela verdade de que a salvação é pela fé e não pelas obras. E assim você tem esse contexto ali surgindo. Dentro desse período europeu, a Igreja Católica ela é uma instituição denominada cristã que detém muito poder. Ela é capaz de influenciar a política, ela é capaz de influenciar a economia, ela é capaz de influenciar a sociedade, a cultura de uma região, de um país, de um império. Então, os reis, naquele momento, os reis deste período, são homens que eles devem, de alguma forma, se submeter à autoridade do Papa, à autoridade da Igreja. Então, esse é um contexto em que você percebe que esta instituição, ao longo dos anos de sua história, foi se tornando uma instituição muito poderosa. Dentro desse contexto, você tem ali um homem que ele é um monge alemão, o seu nome é Martinho Lutero. Martinho Lutero ele tem a oportunidade de estudar teologia e ao começar ali a, a ler as obras teológicas, a analisar aquilo que a igreja ensinou ao longo dos séculos, a oportunidade de princípios, de elaborar pensamentos a partir de princípios filosóficos e, acima de tudo, a partir da sua leitura bíblica, Martinho Lutero ele então percebe, ele então concebe ali, a partir desses pensamentos, que a igreja ela está em um outro caminho. Então isso vai criando em Martinho Lutero uma insatisfação e vai fazendo com que Lutero solicite que as autoridades papais elas retornem, elas olhem para as escrituras e retornem para as escrituras. Porém, Martinho Lutero ele não consegue a princípio isso, ele vai lutar por isso. Em 1517, Martinho Lutero vai pregar ali em Wittenberg as suas 95 teses. Essas 95 teses uma convocação para um debate público onde Martinho Lutero questiona a venda das indulgências. Então, Martinho Lutero, a princípio, vai ser questionado pela igreja, ele vai passar por um longo processo até que ele será excomungado da igreja e um novo movimento surge a partir do seu nome, que hoje se tornou a Igreja Luterana, a Igreja Evangélica Luterana. Então a luterana ela vem deste contexto e dessa briga, deste debate, desta luta de Martinho Lutero pela verdade. A reforma protestante, então, ela tem início nesse contexto de Wittenberg, porém ela ali, Wittenberg, ali as 95 teses de Martinho Lutero, ela é simplesmente um estopim.
para aquilo que vai acontecer dentro de outras ou dentro de outras regiões na Europa, França, Suíça e assim por diante, vários outros países. Por exemplo, ali dentro do contexto da França, uma revolta onde vai surgir dentro desse contexto um homem chamado João Calvino, um homem muito importante. Você tem em outras partes homens como João Knox, Zwinglio. Esses homens vão surgindo, encabeçando e liderando essa grande reforma protestante, libertando as pessoas do poder e das garras do catolicismo romano. As principais ideias que vão surgir daqui, e iremos explorá-las mais à frente, são questões como somente as Escrituras, questões como somente a fé para a salvação, somente a graça, somente Jesus, somente a Deus a devida glória, uma igreja sempre reformada e sempre se reformando. Então este é o grande legado que nos foi deixado pela igreja protestante, pelo movimento protestante, pela reforma protestante. Então eu concluo aqui que a reforma ela não foi somente um movimento religioso, mas um movimento religioso e também um movimento político e um movimento cultural. A reforma foi importante porque estabeleceu princípios que devolveram a condição do homem ser livre para examinar a própria Escritura e examinar tudo aquilo que está ao seu redor. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo.